podcast Saúde Sem Neura. E hoje eu trouxe duas amigas para conversar com a gente sobre transtorno alimentar, a Alice Giovanna e a Isabela Graziella. Muito obrigada, Graça, pelo convite. Muito feliz em participar de um podcast assim tão importante, que fala sobre saúde, que fala sobre nutrição e principalmente na temática que a gente vai abordar hoje, que é sobre os transtornos alimentares, que está super atual e é um tema realmente muito importante para ser debatido. Bom, só para começar, o que é transtorno alimentar e quais características a gente pode observar? Então, os transtornos alimentares são condições psiquiátricas que são causadas por alteração no comportamento alimentar do indivíduo. E aí, essas alterações podem ser tanto no consumo dos alimentos, na absorção, e isso vai causar prejuízos, vai causar danos tanto para a saúde física, a saúde mental, social desse indivíduo, porque eles têm muito medo, eles têm muitas preocupações com o corpo, com o próprio peso, com as dietas, eles fazem dietas muito restritivas, eles têm quadros de compulsão, eles usam também métodos compensatórios, então tudo isso. Como diagnosticar uma pessoa com transtorno alimentar e quais os cuidados que a gente deve ter, os cuidados nutricionais? Então, Grazi, obrigada pelo convite, primeiramente. Os cuidados nutricionais para uma pessoa com transtorno alimentar, inicialmente é muito parecida com um cuidado nutricional com uma pessoa sem esse transtorno, né? Então, primeiro a gente faz aí a avaliação nutricional, o diagnóstico e depois o acompanhamento. Então, a avaliação nutricional, ela tem que ser realizada a partir de perguntas básicas e também exames, medidas antropométricas, bioquímicas, alimentares e clínicas. Tem que ser feitas entrevistas, lembrando que essas entrevistas têm que ser realizadas com perguntas objetivas, né? E nesse momento ali, onde o paciente se sente seguro com a gente ali dentro da clínica, e aí ele pode até desabafar uma coisa que aconteceu com ele, um desses momentos de compulsão, de crise, e é importante que a gente não demonstre ali o que está passando na nossa cabeça, o que a gente está sentindo, porque muitas vezes esses relatos são pesados, sabe? Sim. Então, quando a gente acaba demonstrando expressões faciais, uma coisa assim, ele pode se sentir mais na defensiva, sabe? E parar de desabafar, que é importante desabafar também. A gente ali foi uma pessoa que ele achou no momento de insegurança para desabafar, então tá ótimo que ele tem mesmo que botar para fora. Então, essas perguntas dessas entrevistas têm que se iniciar primeiramente com informações básicas, como idade, profissão e tudo mais. Depois, sobre informações sobre saúde, se ele toma algum medicamento, algum suplemento, qualidade do sono, quanto tempo de sono ele dorme. Informações sobre o peso, se ele acha que está no peso ideal, é uma pergunta muito importante também de se fazer. Se ele perdeu peso nos últimos tempos, se ele ganhou demais. Informações sobre alimentação, o quanto ele come. É bom a gente também fazer esse cálculo para saber se ele está comendo de mais ou de menos também. Recordatório, né? Exatamente. Saber também a história alimentar dele e da própria família também ali no ambiente. É muito importante saber sobre o comportamento dele, assim, em relação à vida dele mesmo. Porque normalmente essas pessoas elas acabam se distanciando do mundo. Então, perguntar sobre a vida pessoal, se ele tem amigos, namorados, se ele sai, se ele frequenta eventos sociais. E é importante também perguntar sobre atividade física, porque muitas vezes algumas pessoas com transtorno podem passar horas praticando atividade física, até 3 horas. Então, é importante perguntar a frequência e o tempo. São perguntas que têm que ser levadas em conta, a gente pega esse levantamento dos dados, exames antropométricos, bioquímicos e tudo mais, essas perguntas, e a partir disso faz o diagnóstico. É importante também apresentar ao paciente, para ele saber como é que está a situação dele. Logo depois disso, fazer o acompanhamento junto com o paciente, junto com a família, desenvolver ali a melhor estratégia, e é isso. Bem complexo isso tudo que você falou. Bom, a gente sabe da existência da anorexia, da bulimia, mas qual a diferença entre elas duas? O que a gente pode notar de diferente que uma tem e uma não tem? Na anorexia, a pessoa começa restringindo a alimentação de forma mais leve, né? Então, ela começa tirando algumas coisas, tirando alguns alimentos, só que aí ela vai tirando, restringindo, e tem um momento que ela não tem o limite daquela restrição. Então, às vezes, ela tá colocando uma quantidade no prato dela que ela vê como muito, mas que aquilo ali tem pouco, porque ela realmente perde a noção. A anorexia, ele tem uma visão distorcida da imagem dele. E o que Isa falou sobre essa questão por busca de exercícios por muitas horas, é uma questão muito assim,
presente na anorexia. Porque esses pacientes, eles ficam horas e horas e horas e horas na academia e eles realmente perdem a noção do tempo. E da mesma maneira que a gente faz uma dieta muito restritiva, exercícios muito longos, muito prolongados também não é o ideal, né? Não é o ideal para nossa saúde. Então, assim, ele vai se ver, ele tem uma distorção de imagem muito grande. Essa pessoa se vê no espelho e aí ela se vê muito mais acima do peso do que ela tá. E ela nunca está satisfeita com o corpo dela. E isso acaba sendo bem preocupante. Ela tem realmente esse medo excessivo de engordar. E já a questão da bulimia é um pouco diferente, porque a bulimia também está muito relacionada à ansiedade. Os pacientes que têm bulimia, eles normalmente têm uma compulsão alimentar. Mas aí não se encaixa como apenas compulsão, vai para a questão da bulimia, porque depois ele vai colocar aquilo ali para fora. Involuntariamente. Mas não é todo mundo que tem compulsão alimentar que tem bulimia e anorexia, né? Não. São quadros diferentes. Justamente a bulimia é porque ele está insatisfeito com o corpo e aí ele começa a comer, mas chega um momento que ele vai comer para buscar o prazer na alimentação. Ele come por buscar, porque a alimentação é uma forma de escape, né? A comida é uma forma de escape para ele. Mas a partir do momento que ele come e ele para e pensa, não, caramba, eu comi muito, eu não aceito meu corpo, eu não tô, sei lá, eu tô mais gordinha. E aí ele vai e coloca tudo aquilo ali pra fora porque ele volta a se sentir insatisfeito com o corpo. E aí tanto através de relaxante, diurético, outros medicamentos ou através do próprio vômito induzido. Então aí essa é a diferença. Em relação à aparência também, a anorexia, a pessoa fica extremamente magra. Isso pode levar a quadros de desnutrição. E aí que está o problema, porque a desnutrição a gente sabe que é extremamente grave. A desnutrição pode ser fatal. E aí acaba também afetando o cérebro, pode causar depressão, porque tem total relação eixo intestino-cérebro. Então a desnutrição pode levar a muitas outras consequências, muitas outras dificuldades, e que não é isso que a gente quer, né? E a compulsão alimentar? Como é que a gente identifica uma pessoa que tem compulsão alimentar? Então, essa questão é parecido, né, com a bulimia, essas crises de compulsões de fazem parte, né? Fazem parte, e elas acabam vindo assim, a pessoa nem percebe, né, quando ela chega, a pessoa come uma quantidade exagerada de calorias e é uma coisa que no momento ali ela nem percebe, só vem perceber depois. E na compulsão alimentar também existe o vômito, só que aí no caso é o vômito involuntário, porque ela acaba ingerindo essa grande quantidade de comida, o estômago não aguenta essa grande quantidade e aí acaba botando pra fora, é uma coisa que ela induz, como na bulimia. Também tem a questão de se isolar do mundo, né? Normalmente essas pessoas estão com sobrepeso, obesidade, então ela sente vergonha da sua aparência, então se isola. É uma pessoa que normalmente, quando está ali em grupo, em um evento social, come uma quantidade ok de comida, mas aí quando chega em casa escondido acaba comendo bem mais. É uma pessoa que tem esse comportamento de se privar de comer depois, essa compensação, né? Passar horas sem comer depois de um episódio de compulsão, passar horas também praticando atividade física depois de um episódio de compulsão. Então é assim que você identifica, sabe? Tem que prestar realmente bastante atenção, porque normalmente essas pessoas elas não aceitam que aquilo está acontecendo, não percebem, e essas coisas são realizadas assim mais na escondida, porque ela tem vergonha do que está acontecendo, ela tem consciência e tem vergonha. E aí tem que ser prestado bastante atenção assim mesmo, porque a pessoa pode se esconder essa condição e não buscar ajuda durante anos. Certo. E qual é o peso das redes sociais em nossas mentes, a ponto de mexer com o nosso psicológico, de a gente ter aquela mudança de pensamento sobre o nosso corpo, a imagem distorcida? O que é que tem a ver com as redes sociais? As redes sociais foi um boom, na verdade, né? Principalmente para anorexia, bulimia e compulsão, que são os transtornos mais conhecidos, assim, que as pessoas mais apresentam, principalmente mulheres adultas. Sempre existiu essa ideia do corpo perfeito, do corpo ideal, que é o corpo magro. A pessoa que é magra, ela é o padrão. Se você for acima do peso, você não está no padrão da sociedade.
Mas isso não é de hoje, desde os tempos das modelos, antes mesmo das redes sociais estourarem, sempre existiu isso. Capa de revista. Capa de revista, sempre as magrinhas. Mas agora é algo muito mais presente, é algo muito mais presente, é algo muito mais comum. Porque, principalmente pelas questões dos influenciadores, né? Os influenciadores que vêm para desinfluenciar. Porque eles mostram a vida deles, a rotina deles, e é completamente diferente. E um corpo real. E um corpo irreal, completamente diferente das pessoas que acompanham. Às vezes eles vendem produtos, eles vendem o próprio corpo também, né? Sim. Mas ninguém sabe o que tem por trás. Às vezes tem uma cirurgia, às vezes tem muita dieta restritiva, remédio, mas eles não falam sobre isso. E aí que tá o problema, porque se eu for querer imitar aquela pessoa que eu vejo na internet, e principalmente se eu não conseguir chegar no corpo dela, aí eu vou me frustrar muito mais, e aí que o transtorno vai vir muito mais forte. Descontar muito mais na comida, né? Descontar muito mais na comida. Então, assim, realmente, as redes sociais também têm um lado positivo que muitos médicos, muitos outros profissionais da saúde vêm falando sobre nutrição, sobre transtorno alimentar. Um conhecimento que muitas vezes não era acessível se tornou Acessível, até as pessoas que têm podem buscar ajuda de maneira mais fácil e sabem até como buscar ajuda. Mas, pelo lado negativo, tem muito isso da comparação. Se você já tem uma distorção de imagem, você se olha no espelho, você não se vê como você é, e você entra na rede social e vê uma pessoa extremamente magra, linda, maravilhosa, claro que eu vou me comparar, entendeu? Mas aí que tá o problema das redes sociais. Tem essa questão também da pessoa se mostra a dieta dela. É uma alimentação super restritiva, né? Super restritiva. E a rotina dela não se encaixa na minha, por exemplo. Então, aquela alimentação não vai me sustentar. Então, acaba isso. Pessoas que têm vida super corrida, saem de casa de manhã, chega à noite, pega vários ônibus, transporte público, tem uma necessidade energética muito maior do que aquela pessoa que só fica em casa gravando vídeos, vamos ser sinceros, né? Então, aí, as redes sociais também acabam incentivando essa alimentação mais restritiva, que pode também causar episódios de compulsão. Aí, pode agravar nesses episódios, a pessoa pratica essa dieta restritiva, em seguida, pode vir um episódio de compulsão, porque é o que normalmente acontece depois de uma dieta muito restritiva, vem um episódio de compulsão, e aí pode acabar agravando o caso dessas pessoas com esse transtorno. Sem falar daquela dieta louca, né? De ovo, água. Super restritiva. E as cirurgias estéticas também, né? Sim. Porque eles mostram aquele corpinho, dizem que é por meio da alimentação saudável, mas às vezes Comidinhas tem da terra. comidinhas da terra, mas às vezes tem ali uma cirurgia estética por trás que ela, aqui caladinha, abafou, mas tá. Como que tu chegou nesse corpo assim, só com essa alimentação, sabe? Procedimentos estéticos semanais, sabe? Pra manter aquele corpo. Personal, que muita gente É uma não tem. realidade muito diferente. Muita gente não tem alcance a esses profissionais que realmente ajudam. Você pode conseguir chegar a esse corpo, se for da sua genética, não exatamente aquele corpo, mas o seu corpo de forma melhorada, se você tiver os mesmos instrumentos que aquela pessoa, que não é a realidade de todo mundo. Ainda tem questão genética, né, minha gente? Bom, Agora nós vamos responder algumas perguntinhas do chat. Quais são as possíveis causas dos transtornos alimentares? hoje em dia a internet influencia bastante, mas a gente tem fator genético que vai influenciar, os fatores sociais também, a própria falta de aceitação, né, do seu corpo, de como ele está, essa distorção de imagem, as dietas muito restritivas também é um dos principais fatores que causam o transtorno alimentar. Acho que são esses. Também tem as questões de distúrbios psicológicos, então estresse, ansiedade, depressão, pode provocar. Certo. Próxima. Como amigos e familiares podem identificar sinais precoces de um transtorno alimentar? Então, é justamente isso, né? Prestar atenção na rotina da pessoa. Porque muitas vezes todo mundo sai para trabalhar e aí a pessoa que fica em casa passa o dia inteiro sem comer. Então, realmente, falar, conversar, prestar atenção, trazer para um evento social. E quando isso for percebido, é importante também, quando for diagnosticado, né, esse transtorno, como a pessoa tem o costume de se isolar, é importante puxar ela para eventos sociais, apoiar. E lembrando que é bom também evitar eventos sociais que envolvam comida. Eu sei que é bastante difícil, porque tudo envolve ali uma É um gatilho, né? então é bom levar para um parque para passear
passear, andar de bicicleta, jogar um jogo, evitar coisas e assuntos envolvendo comida, porque normalmente essas pessoas com transtorno pensam o tempo inteiro, 24 horas por dia, em comida. Qual vai ser a próxima refeição, o que ela vai comer, se ela vai comer, o que ela vai fazer para perder o que ela comeu. Quando ela está comendo ali, ela já está pensando o que ela vai comer depois, o que ela quer comer. Então, é 24 horas, entendeu? É exaustivo, é enlouquecedor. Então, evitar coisas relacionadas à comida e puxar mais assim para uma conversa, para o social, para tentar desprender essa pessoa desses pensamentos. Todo meio influencia, né? Uhum. Bom, próxima. Pessoas com transtornos alimentares costumam reconhecer que estão doentes? Não. Assim, Não. normalmente não. E se reconhece, existe aí uma resistência, né? Elas Pela vergonha. Não procuram ajuda. Ela Elas vergonha, negam. o medo do que as outras pessoas vão achar do jeito que ela tá. Assim, elas se negam bastante. E aí, até ser levada para um profissional para dar o diagnóstico e começar o tratamento, realmente são anos que precisa ser ali avaliado, estudado, incentivado. E também é importante aqui lembrar que, claro, ela tem que passar por isso tudo, tem que passar por um profissional para começar aí o tratamento, mas é importante lembrar também que tem que ser no tempo da pessoa. Infelizmente, não adianta levar força, tem que dar o tempo dela, sabe? Ah, não tô pronta para falar da minha vida para um psicólogo, para começar uma consulta com a nutricionista. É no tempo da pessoa, porque não vai adiantar. Ela tem que estar disposta a sair daquela condição. Tá disposta a mudar, né? Próxima. Como diferenciar uma dieta restritiva saudável de um transtorno alimentar? Então, a dieta, quando ela é restritiva de forma saudável, normalmente a pessoa tem uma patologia, né? Ela tem alguma doença que ela precisa restringir alguns alimentos, por exemplo, a intolerância à lactose. Ela precisa restringir alimentos que são vindos do leite, né? Sim. Mas é por questão patológica. No caso, as pessoas com transtornos, elas restringem porque elas restringem Caloria, no caso. as calorias. Elas restringem porque elas não querem engordar, normalmente, né? E aí que tá a maior diferença. Eu acho que também pela questão do sofrimento, porque tem pessoas que fazem dietas restritivas por questões de trabalho, fisiculturistas, ou por opção mesmo, estilo de vida, e aí acaba levando isso, ok, faz parte da sua vida, sabe? No transtorno alimentar, não faz parte da vida da pessoa, é a vida da pessoa, entendeu? Então, realmente quando traz o sofrimento, vira uma patologia. Certo. E por último, qual a melhor forma de apoiar alguém que está em recuperação? Então, é realmente conversando. Conversa é a base de tudo, dando atenção, dando apoio, dando abertura. Os familiares, os amigos, faz toda a diferença. Porque normalmente vem com quadro também de depressão. Então, trazer essa pessoa para o grupo, sabe, é muito importante. Também essa pessoa, é importante ela reconhecer a situação dela e buscar essa ajuda, é muito importante. Eu quero deixar claro aqui, pessoas que sabem que se identificaram, peçam ajuda, é muito importante essa parte. Para não se agravar e piorar, porque vocês podem sair disso. Eu sei que no momento ali de uma crise pode parecer impossível, pode parecer muito sofrido, nossa, eu nunca vou me curar. E realmente é um tratamento assim demorado, sabe? Pode durar anos. Então é importante buscar ajuda o quanto antes para sair dessa situação. Sim, e uma equipe multidisciplinar é muito importante também, não só um nutricionista, mas um psicólogo, às vezes educador físico, até fisioterapeuta, um médico, uma equipe que chegue junto, porque aí vai ser mais eficaz. O nosso objetivo realmente é melhorar, que essas pessoas tenham um melhor consumo alimentar, que elas comecem a compreender a fome, a saciedade, a diferenciar e a saber o momento que eu estou saciada, o momento que eu estou com fome e entender aquilo ali, sabe? A situação que ela tá imposta. Muito importante isso, porque normalmente essas pessoas com, por exemplo, a compulsão, não têm essa percepção de saciedade e fome. Não tem. Elas costumam comer muito rápido, né? Quando tá comendo ali, às vezes nem percebe o que está acontecendo. Então, é um grande consumo muito rápido e muitas vezes assistindo alguma coisa. E aleatório de comida, né? Não é simplesmente um Não, tipo de não, sai doce. comendo qualquer tipo de comida que vem pela frente nem combina. E o agravo é justamente isso, da percepção de saciedade e fome. Porque hoje em dia é normal. Vou comer assistindo. Isso é muito, muito perigoso, sabe? Uma das principais indicações que a gente dá é justamente
comer prestando atenção na comida, colocar o prato e ver o que você está comendo, porque a chance de você se sentir saciado é muito maior. Bom, meninas, muito obrigada pela presença. Nosso podcast chegou ao fim. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Obrigada. Tchau! Mentira. O quê?